Eu tenho certeza que essa noite Deus nos trouxe aqui para aumentar a nossa fé. Ou mesmo reativar a fé de cada um daqueles que já perderam a sua fé pelo meio do caminho. Preste bastante atenção, porque Deus falou comigo, Deus vai falar com você. Nós temos visto, eu tenho andado por muitos lugares, eu tenho ido pregar em muitas igrejas, eu tenho passado por muitos aconselhamentos, eu tenho visto tantas coisas, e nessas experiências eu tenho reparado que muitos crentes já perderam a sua fé. Eles vêm à igreja, eles estão na igreja, eles estão com a Bíblia na mão, eles estão até mesmo fazendo obras, mas a fé já foi embora. Preste atenção, porque essa palavra é para mim e para você, não é para quem ficou em casa. Amém, Jesus. Amém? Existem pessoas que tamanhas são as lutas, porque a Bíblia não nos deixa enganar em nada. O Senhor, Ele deixou na sua palavra dizendo que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor não deixou ninguém desprevenido quando Ele disse que nesse mundo nós teríamos tudo isso que nós temos visto. Algumas pessoas têm passado lutas terríveis, algumas chamam de luta, deserto, quirite, tantas coisas que nós vamos dando nomes às nossas lutas, às nossas provações. E às vezes são tão grandes as nossas lutas, são tão grandes as aflições, que nós esquecemos e perdemos o nosso ânimo. Porque é o ânimo que deixa a pessoa na situação de luta. Quando o Senhor Ele disse que no mundo teria aflições, Ele sabia o que Ele estava falando, porque Ele tinha passado muitas aflições aqui nessa terra. Mas quando Ele disse também, tem de bom ânimo, Ele estava dizendo, tem coragem, sai para a luta. E eu vejo pessoas que elas passam lutas terríveis e muitas vezes elas nem veem a vitória. Elas não estão vendo vitória. Elas não estão enxergando vitória. Elas não estão tendo visão de que Deus está agindo na vida delas. Elas não estão enxergando a mão de Deus mais na sua vida. Elas não estão conseguindo orar e sentir que Deus está ouvindo. Porque tamanhas lutas, elas vieram e ficaram maior do que a sua fé. E elas começaram a sufocar pessoas que estão dentro da igreja, mas elas estão procurando onde tem bênção, porque elas não têm mais fé de que o milagre está no Deus que elas servem. Existem pessoas, crentes, que estão de galho em galho procurando aonde está a sua bênção. Olha, será que é lá, será que é ali, será que é cá? Enquanto o Senhor quer falar, mas elas não escutam o tamanho do seu sofrimento. Perderam o ânimo, perderam a coragem. A coragem de lutar, a coragem de reagir. A luta foi tão grande, estão passando por causas tão grandes, mas não é que a causa seja tão grande, é porque perderam a visão do Deus que estão servindo. Nós precisamos entender isso. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus como Senhor, nós já entramos para um grande exército. Diga aí, eu faço parte do exército de Deus. Então eu quero te dar uma notícia. Não tem como voltar atrás. Você já foi alistado no exército. Glória a Deus. Somos do exército de Deus e não tem como sair para mais, né? Nós somos do exército que o Senhor chama para a guerra. Mas eu preciso falar com o exército que essas lutas que você está passando, que elas estão chegando ao ponto de te sufocar, está errado. Eu quero que você visualize a sua vida agora. Se você estiver passando algo que você diz, pastor, eu estou sufocado, eu não estou tendo força nem de orar, eu não estou tendo força de jejuar, eu não estou tendo força de ler Bíblia, eu não estou tendo força de ir à igreja, eu não estou tendo força para isso, para aquilo que é de Deus. Eu quero te dizer que você
perdeu a visão do Deus que você serve. E eu não estou aqui para te acusar, eu não estou aqui para te humilhar, eu estou aqui para te levantar do poder do Espírito Santo, para que você tome a fila de novo e entre na turma do exército que vai para a guerra, uma guerra que já está vencida em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, como diz, mas tente ânimo. Eu quero te dizer, quando um exército ele está para ir para a guerra, algumas coisas precisam ser feitas. Primeiro, tem que preparar para ir para a guerra. Ninguém vai despreparado para a guerra. Você já viu alguém falar que está despreparado para ir para a guerra? Não. Você vai vencer essa batalha que você está aí, essa batalha da dívida, essa batalha da doença, essa batalha do casamento, essa batalha com filhos, das drogas, essa batalha que você diz, olha, todo mundo já disse que não tem solução e eu vou desistir, e eu vou parar de orar, e eu vou, você sabe do quê? Eu vou chutar o pau da barraca. Sabe, essa luta você só vai vencer se você estiver usando as armas de Deus. Aleluia! Nesse exército, nessa guerra, nós já estamos nela. Nós estamos numa guerra terrível, uma guerra onde todos querem nos derrubar. O diabo quer derrubar os crentes, aqueles que estão no exército. O diabo quer de todo jeito, em qualquer notícia que sai na televisão, derruba um pouco do exército, um tanto do exército. Mas na verdade, o plano de Satanás é esse, mas o plano de Deus é outro. A palavra de Deus diz, tem de bom ânimo. Ele diz, olha, se prepara, você está numa guerra. Sabe como que nós vamos nos preparar para essa guerra? Primeiro, você precisa conhecer o Deus que você serve. Primeira coisa, você não pode ir para a guerra sem conhecer aquele que está do seu lado. Para quem você está lutando? Por que você está lutando? Nós precisamos entender isso. Existem pessoas, olha, preste atenção, existem pessoas que estão numa guerra, mas como uma barata toda, para um lado e para o outro, que não sabe o que é. Quem é o inimigo? Quem é Deus? Quem? O Deus de muitos são fracos demais, porque diz, essa luta eu não vou vencer. Quer dizer que Deus é fraco. Você não conhece o Deus que você serve. A Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos que um povo que tinha um Deus desconhecido, eles fizeram uma placa e colocaram ao Deus desconhecido. Até que Paulo chegou ali e falou com eles, esse Deus que vocês estão falando que é desconhecido, eu conheço e quero mostrar para vocês. Se você não conhece o Deus que você serve, o inimigo vai só crescendo e disparando todas as armas malignas sobre a sua vida. Primeiro você tem que entender que o Deus que você serve, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer aquilo que você está pensando e muito mais, porque Ele é Deus exagerado. Ele sempre usa mais do que nós pedimos ou pensamos. Você precisa conhecer o Deus que você serve. Você precisa entender que esse Deus, Ele diz, eu sou teu pastor e nada vai te faltar. Mas se você estiver pensando, vai faltar, é porque você ainda não conhece o Deus que você serve. Se porventura você está dizendo, olha, não vai acontecer, o meu milagre não vai vir, está tudo contra, está tudo dando contrário, você não conhece o Deus que você está servindo. Porque Ele diz, o impossível pertence a Ele. Deus, Ele só vai agir de acordo com o tanto de Deus que você tem. O tanto de Deus que nós temos. Se você está no exército, você não sabe quem é que dirige, quem é o regente, quem é que está ali, quem é o general, como é que você vai receber as ordens de Deus? É preciso que nós venhamos entender e conhecer quem é o Deus que eu estou servindo. Porque senão você vai ficar de galho em galho, buscando em igrejas, em pessoas, em situações, aquilo que você precisa fazer e nunca vai resolver esse problema. Quando você conhece o Deus que você serve, você nunca mais larga Ele. Quando você conhece o
conhece Deus. Nessa batalha, ele diz: não tereis que pelejar. Essa batalha é minha. Mas nós estamos num exército, aonde nós estamos numa guerra. Outra coisa, você precisa conhecer o inimigo. Tem muita gente dentro da igreja que não sabe quem é o inimigo com que está lutando. Você diz: olha, eu nem sei, pastor, eu estou dando tiro para todo lado, não sei para onde, quem é o inimigo, quem é. Você precisa conhecer o inimigo. O inimigo não é a sogra, o inimigo não é o pastor, o inimigo não é o vizinho, o inimigo não é o pai, não é a mãe, não é o patrão, não é o encarregado, o inimigo não é o professor, não é o diretor, não é esse. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. A nossa luta é contra os demônios, Satanás e os demônios. E essa luta, você não entra em guerra abatendo, você não entra em gritando, você não entra nessa guerra falando palavrão, ou mesmo fazendo palavras horríveis. Nessa guerra você não tem que brigar. Essa guerra ela não é humana. Essa guerra ela é no mundo espiritual. Enquanto você continuar xingando, enquanto você continuar murmurando, reclamando, enquanto você continuar colocando a culpa em pessoas, a sua vida não anda. Porque o diabo ele fica lá assim, igualzinho. Quantos já viram uma cobra assim, bem amoitadinha? Ela fica toda enroladinha, amoitadinha, e assim, ó. É ou não é? Ela fica pronta para dar o bote, porque ela não dorme. O crente dorme. Satanás não. Ele fica enroladinho para que ninguém veja que ele está ali. E ele fica em pezinho, porque qualquer momento que você mexer com ele, ele dá o bote. É assim que Satanás faz. Enquanto você está brincando de brigar com o vizinho, brigar com o fulano, brigar com o ciclano, brigar com o patrão, pedir conta, fazer tanta coisa, dizer que não tem solução, sabe o que está acontecendo? O diabo está quietinho ali, enroladinho ali, só olhando, pesquisando o ambiente. Você precisa conhecer o adversário, você precisa conhecer o inimigo, porque quando você não conhece o inimigo com que você está lutando, ele está fazendo você de chacota e está rindo da sua cara. Enquanto você está no portão da sua casa chorando com a vizinha, chorando com o fulano, chorando nos cantos, chorando no travesseiro, você não tem solução e o diabo ainda fica rindo. Mas quando você chora nos pés do Senhor, quando você chora nos pés do Senhor, a solução vem, a solução logo vem, porque é Deus que soluciona as lutas que nós passamos. É Ele que vai nos dar. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que existe uma taça onde o Senhor recolhe as nossas lágrimas. E essas lágrimas no tempo certo, Ele derrama, e ela não vem mais em forma de lágrima, mas vem em forma de milagres que nós precisamos. Uma lágrima para Deus é como uma frase. Precisamos entender isso. Quando você tiver que chorar, chore nos pés do Senhor. Chore enquanto você estiver no culto. Chore quando você estiver orando na sua casa. Mas não chore no pé de pessoas que não podem mudar a sua vida, não podem mudar a sua história. A única coisa que eles podem fazer é dizer: coitadinho, coitadinho. E o ego fica acalmado, mas não resolve o problema. Não resolve nada. Não queira que as pessoas achem que você é um coitado, que você é uma coitada, porque nós não somos coitados. Se você tem Jesus na sua vida, nós já passamos dessa. Coitado é o rato, coitado é o diabo. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou primeiro. É isso que a palavra de Deus diz. Pare de ficar como um derrotado, um fracassado. Chegou a hora do exército levantar. E mais, sabe o que tem que acontecer? Além de você conhecer o Deus que você serve, além de você conhecer o inimigo, você precisa pegar as armas. Já viu algum guerreiro sem arma? Você já viu algum policial saindo para as bocas sem uma arma? Só se ele for doido. Tem muito crente que está numa guerra, não tem arma nenhuma. Por isso que Satanás está deitando e rolando. Por isso que o diabo está deitando e rolando na vida de muitos crentes. É por isso
Ele espera os crentes armados na esquina. Cuidado. Cuidado. Eu lembro, na época lá do meu pai era metido a policial. E ele andava com os detetives, andava com todo mundo assim nessa área. E eles por si só, porque ele tinha o dom, coitado. Pessoa sem Jesus é desorientada, né? Ele sem Jesus não entendeu que era um dom. Mas ele não tinha uma mãe para aconselhar, não tinha um pai para aconselhar. Foi posto para fora de casa com um adolescente praticamente. E aconteceu tantas coisas. Mas ele tinha o dom. E eles então, vendo o dom dele, eles otorgavam ali a autoridade sobre ele. E ele saía fazendo as coisas que o policial fazia. Prendia gente. Nós tínhamos pavor de andar com o papai. Porque a gente estava com ele no ônibus. De repente ele viu um bandido assim. Ele falava assim: fica aqui quietinho comigo. Nós não desse tamanhozinho assim. Fica quietinho aqui, papai já volta. E quando a gente olhava assim, a gente olhava para agarrando o bandido na rua. Aí chamava a polícia vinha catar o bandido e nós ali assim, ó, nós tínhamos pavor de sair com a... E um dia papai saiu desarmado. E naquele dia, e parece que foi na rua, não sei se foi na Paraná, ali, ele passando, aqueles que ele prendeu, eles viram ele primeiro, e pegou o revólver e deu uma coronhada na cabeça do meu pai, que depois disso nunca mais meu pai foi o mesmo. Foi só caindo. Nunca mais meu pai foi o mesmo. Ficou no Sara Kubitschek muito tempo para voltar para casa. O soldado desarmado, ele é vítima de Satanás. Quantos soldados são feridos? Quantos soldados sem fé? Quantos soldados estão aqui que não têm mais coragem de lutar? E o inimigo vê: você já foi muito forte, você já me pôs no chão, você está desarmado, eu vou te derrubar. Preste atenção. Quando um crente cai, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus cai, o diabo fica esperando na esquina. Ele sabe que você está guerreando, você está pondo ele no lugar dele, mas não brinca que ele está feliz com isso. O diabo está esperando somente uma brecha. Sabe qual brecha? Aquela hora que você sai sem arma. Aquela hora que você, em vez de estar entendendo que a guerra é contra Satanás, você acha que é contra a pessoa, começa a brigar com a pessoa, e o diabo ri da sua cara, você não pega as armas que Deus te dá, e ali o diabo te amedronta, te joga no chão. Quantos crentes caídos? Quantos crentes já perderam a força para lutar? E a arma que o Senhor nos dá, a primeira, é a leitura da palavra. A Bíblia diz que Jesus venceu Satanás com a palavra de Deus. Você precisa entender, faz um voto com Deus de ler a Bíblia. É difícil ler a Bíblia, faz um voto, que voto você tem que cumprir. Faz um voto com Deus. Nos primeiros dias será difícil. Se porventura deixar um dia, não quebrou, não, pede, Senhor, perdoa. Eu vou, daqui uns tempos, você nunca mais fica sem ler a Bíblia, passa a ser um hábito de ler a Bíblia. O irmão ali falou comigo, né, irmão? O irmão Gleison, né? Ele falou comigo: o dia que a senhora falou para fazer um voto de ler a Bíblia, eu fiz. E agora ele não fica mais sem ler a Bíblia. Ele não sai de manhã, né? E nem à noite quando volta, ele não fica sem ler a Bíblia. Sabe por quê? Virou um hábito. O crente que não conhece a palavra de Deus é a mesma coisa que alguém que tem uma herança, mas desconhece. Você tem um dinheirão para receber, mas você não sabe. Como é que você vai pegar esse dinheirão, essa herança, se você não sabe, você desconhece? A Bíblia diz que nós somos herdeiros com Cristo, nós temos uma herança, nós temos bênção, mas se você não conhece, se você não sabe que tem herança, você não pode receber. O diabo tenta roubar a salvação de pessoas que não sabem que tem uma mansão já preparada para ele no céu. A palavra de Deus. Segundo, jejum. Outra arma poderosa contra Satanás e os demônios. Quantas desculpas nós damos para não jejuar? Desculpas. Desculpa de dor de cabeça.
tempo tem que você não faz o jejum? Eu não estou radicalizando, tem pessoas que estão jejuando, mas eu estou perguntando para você, que Deus quer levantar nessa noite. Há quanto tempo você não jejua mais? O voto. Quanto tempo você não faz um voto com Deus? Que você diz amanhã, depois. Arma poderosa para Satanás sair do seu caminho. Você está numa guerra onde as nossas armas são essas. Você está numa guerra onde Satanás ele quer colocar o sono. Você sabe, lá na Geórgia, nos Estados Unidos, havia uns gados. E o criador de gado começou a observar que aqueles bois, eles estavam tudo bem, de manhã estavam bem, aquela coisa toda. De repente o gado prostrado dormia que dormia mesmo. E eles começaram, o que está acontecendo? Esse boi está bem tratado, o boi não tem doença, não tem nada. O que está acontecendo com esse boi? E eles mandaram para o laboratório para fazer pesquisa, para ver o que estava acontecendo com os bois. E eles descobriram que tinha um inseto que estava vindo e picava o boi e dava a doença do sono. E eles então começaram a comprar inseticidas para bater ali, para que aqueles insetos não mais tocassem o corpo daqueles bois e não os fizessem ficar tontos e dormindo. Satanás ele tem demônios que eles vêm e picam os crentes. Crente que não tem, que tem um sono quando começa o culto, não tem sono para nada, às vezes até tem sono. Mas na igreja, uma vez o irmão chegou para mim, pastor, eu estou com insônia terrível. Só chegar na igreja eu estou bem, traz o colchão não para aqui. Ela falou, pastor, eu tenho insônia, eu não durmo de noite. Mas é só chegar na igreja, é só chegar, começa a dormir em cima das pessoas, começa a falar assim, manda o diabo embora. Nosso inseticida, sabe qual que é, amado? O diabo tem vida e lançado sono para que você não leia a Bíblia. Ah, pastor, eu começo a ler a Bíblia e me dá um sono que eu não aguento, quando eu vi já dormi. Ah, pastora, quando eu vou pensar que eu vou para a igreja, quando eu olho, eu estou dormindo no sofá. Ah, pastora, quando eu quero fazer um jejum, eu já penso assim, não, eu estou dormindo tão tarde, eu já não tenho dormido, eu fico sem comer. Olha como que Satanás pica os crentes. Mas nesta noite eu quero expulsar agora, eu quero lançar todo inseticida, para que mal nenhum tenha poder de te tocar, para que esse sono vá embora, e você acorde para pegar as armas poderosas que são de Deus. E essas armas de cultos, amado, comece um culto na sua casa. Cultos na sua casa. Comece um culto. Lá na sua casa, 6 pessoas. De repente, 2 aceitam o desafio de orar. Vai orar os seus 2. A Bíblia diz, onde tiver 2 ou mais pessoas em meu nome, ali eu estou. Pega de 2 em 2, vai orando, você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. Sabe por que o diabo está fazendo aquela narração dentro da sua casa? Que ninguém converte. Sabe o que é? O diabo está como uma cobra lá, ó, totalmente amarrando tudo, mas você está dormindo. Chegou a hora de você mostrar dentro da sua casa que você é crente. Chegou a hora de mostrar quem é o Deus da sua casa. Chegou a hora de você mostrar quem é que fala mais alto na sua casa. Será que vai continuar sendo o diabo? Chegou a hora de você se levantar e falar, vamos fazer um culto da família. Chegou a hora de você pegar o seu pai, sua mãe, os irmãos, os filhos. Olha, vamos fazer um culto de oração uma vez na semana nessa casa. Se você tiver dificuldade, nos procure, mas pastor, eu quero que comece um culto. A senhora faz o primeiro, olha, fulano faz o primeiro, depois eu continuo. Mas reage, igreja, reage. Chegou a hora de você entender, nós estamos em tempo de guerra. Quanto mais a iniquidade cresce, mais o povo se esfria. Mas quanto mais você busca, mais Deus vai te dar, mais fogo vai descer e mais vitória nós teremos, porque a promessa de Deus, a vitória vai chegar. Diga glória a Deus, aleluia. A vitória vai chegar. A vitória vai chegar. Se você sair desse mormaço que você está. O diabo está distraindo muitas pessoas, acomodadas dizendo, já larguei, desanimei, deixei para lá. Só que hoje chegou o fim de Satanás na sua casa. Chegou o fim do diabo lá na empresa, brincando, deitando e rolando com você na empresa, fazendo chacota, te humilhando lá dentro da empresa. Chegou a hora de você dar um grito com Satanás e falar, chega, acabou. Quem manda aqui agora é o poder de Deus. Chegou a hora de nós gritarmos
levantados aqui dentro da nossa igreja, sabe? Chega, acabou. O diabo, ele está curioso, porque está chegando a hora. Eu não sei como vai acontecer, mas a hora está chegando de nós entrar dentro dessa casa. E essa casa é questão de honra. Mas o diabo tem se levantado. Mas nós vamos dizer: chega, chega. Você não tem poder mais de roubar aquilo que Deus tem preparado para nós. Chegou a hora de nos levantarmos. Chegou a hora de nós levantar como servo de Deus. Chegou a hora de você fechar a boca de Satanás. Sabe quantos têm se levantado para falar dessa igreja? Falar o quê? Mas chegou a hora de nós nos levantarmos como igreja. Você não está defendendo eu e Francisco, não. Você está defendendo a obra de Deus. Chegou a hora de você dizer: diabo, eu já te entendi. Você quer me distrair, né? E a pastora ficar sozinha com aquela causa. Mas para trás de mim, Satanás, chegou a hora de nós entrarmos em guerra. Chegou a hora da igreja entrar em guerra. Chegou a hora dos pastores se levantarem em guerra. Chegou a hora da liderança levantar em guerra. Chegou a hora dos membros dessa igreja se posicionarem e dizer: chega, Satanás. Chegou a hora da vitória. Se você está do lado desse exército, dá glória a Deus, aplaude o Senhor. Chegou o momento. Chegou a hora. Chegou a nossa vez. Nós vamos ungir a sua mão. Olha, as mãos ungidas, quando o óleo chega, é proteção sobre a sua vida. Nós vamos primeiro ungir. Nós vamos fazer essa unção. Daqui a pouco nós vamos estar consagrando a tenda. Todos vão passar aqui na tenda. Você vai preparar, olha, chega de incredulidade. Nós vamos queimar a incredulidade aqui agora. Sabe por quê? Porque Deus está te levantando para a guerra. A sua vitória, olha, a sua vitória, ela tem que chegar. Preste atenção, porque o pastor Ricardo, ele tem um testemunho, mas eu preciso acrescentar alguma coisa. Deus trouxe a palavra. Eu profetizei. E ele pegou, é para mim. Esses 2 meses foi dureza, não foi qualquer coisa que você está pensando, não. Foi dureza. O que o diabo amarrou, e que eu lembro direitinho, eu falei: olha, foi amarrado, ninguém consegue desamarrar. Eu lembro quando eu falei aqui. Ele pegou a bênção, mas sabe o que ele fez? Ele foi para o monte. Não adianta. Se Deus está falando com você que a sua vitória é de pé, e você sentar e parar assim: eu estou esperando você chegar. Não. Ele tomou a decisão: eu vou para o monte, já que essa batalha é pesada. Não é homem que vai abrir porta, é Deus. Então eu tenho que buscar Deus. Você tem algo amarrado na sua vida, você não tem. Se o comentou, estou falando, você está pegando, estou ligado, em nome de Jesus. Sai para a guerra. Sai para a guerra. A vitória vai chegar quando você sair para a guerra. O diabo se levantou, então eu vou me posicionar. Ele se posicionou, a vitória veio. Aquilo que ninguém acreditava. Alguém acreditava que isso ia acontecer? Não. Ninguém acreditava que voltaria. São empresas grandes, não é qualquer coisinha. Mas o Deus que disse: não vai ser homem que vai abrir, mas sou eu. Você tem que correr. Não, fica parado esperando ele abrir a porta, não. Vai fazer a sua parte. A bênção vai chegar. Mas e aí, o que você vai fazer para chegar? Você vai sentar? Você vai continuar dormindo? Não. Essa unção é para te acordar. A unção que vai acordar os crentes nessa noite. A unção que vai acordar os crentes e fazer com que os crentes entendam: estamos numa guerra. E outro, o exército, presta atenção nisso que é tremendo. Você pega a visão. O exército, quando se prepara e vai para a guerra, e eles vencem a guerra, quando eles voltam, o que acontece? São honrados. Eles recebem medalha. Eles são mostrados para o mundo inteiro na televisão. Todos veem a cara do vencedor. Ele pode até estar com uma perna quebrada, ele pode até estar com uma faixa nas mãos, ele pode estar quebrado de dor, mas ele está sendo honrado porque ele foi prudente.
soldado valente. Você quer receber a medalha da vitória? Você quer receber sua bênção? Então prepare essas armas que Deus tem nos dado. Começa a partir de hoje. Já começa, olha, eu vou fazer o seguinte, eu já vou entrar em jejum hoje. Olha, meia-noite ao meio-dia já estou jejuando. Acabou, Satanás, acabou. Chegou a hora de eu lutar. Quantos vão lutar aqui? Diga amém. Então, olha, querido Deus e Pai, estou consagrando esse óleo ao Senhor. Estou declarando, meu Deus, que onde esse óleo passar, o Senhor vai levantar um exército, meu Pai, sobremodo poderoso, porque o poder vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor vai tirar o medo, o Senhor vai tirar a resistência, o Senhor vai tirar toda a carga negativa. E agora, Senhor, são valentes que vão se levantar aqui nessa noite, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode passar ungindo. Enquanto isso, a Graciane Maia vai estar cantando mais um hino lindo.